boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Lula acertou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o apoio a um nome comum para a sucessão do comando da casa. Lula já teria dito a Lira que não se envolveria na escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2025. E Lira sugeriu um apoio conjunto, mas a escolha do candidato que teria apoio dos dois poderes ainda não foi feita. Há pelo menos 4 nomes que poderiam contar com os apoios de Lula e Lira. Os deputados Elmar Nascimento, Marcos Pereira, Antônio Brito e Isnaldo Bulhões. Lula também questionou a Lira quais seriam seus planos ao deixar o comando da Câmara dos Deputados. O Palácio do Planalto não descarta convidar o atual presidente da Câmara dos Deputados a assumir um posto ligado ao governo federal. Mas o presidente da Casa Legislativa deve avaliar as possibilidades e medir o impacto eleitoral em assumir um cargo de primeiro escalão ou uma liderança de governo. A prévia da inflação oficial do país voltou a acelerar e ficou em 0,78% em fevereiro. O resultado foi divulgado agora há pouco pelo IBGE. O IPCA 15 teve uma alta de 0,47 ponto percentual em relação a dezembro. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 4,49%. O resultado deste mês foi influenciado pelo aumento nos preços de bens e serviços ligados à educação, que subiram mais de 5%. E olha só, o governo federal deve lançar em março um pacote de até 6 bilhões de reais para financiar as companhias aéreas. E a primeira etapa do programa Voa Brasil deve começar também no próximo mês. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o governo vai liberar entre 4 e 6 bilhões de reais para o financiamento das companhias aéreas. A proposta deve ser encaminhada para as empresas no próximo mês. Com os valores, as empresas poderão pagar dívidas, fazer investimentos e comprar novas aeronaves. Silvio Costa explicou que os valores serão repassados a partir de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com um fundo garantidor aos empréstimos tomados pelas companhias. A análise do projeto é feita em conjunto com o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. O ministro também informou que a primeira etapa do programa Voa Brasil deve disponibilizar 5 milhões de passagens aéreas a um custo de R$ 200, também a partir de março. Ele explicou que nesse programa não vai ter recurso público. É um projeto em parceria com as companhias aéreas, 5 milhões de passagens, que vão atender 20 milhões de aposentados e mais 800 mil alunos do ProUni. Então esse é o primeiro programa, a primeira etapa, que a gente espera ser muito importante para o Brasil. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, um acordo pode gerar uma nova pausa na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. As negociações para um novo cessar-fogo de 40 dias acontecem em Paris, onde também estão reunidos representantes dos Estados Unidos, Catar e Egito. O acerto prevê que o Hamas liberte 40 reféns israelenses e, em troca, Israel libertaria 400 prisioneiros. Nem Israel, nem o grupo terrorista Hamas disseram se vão aceitar esse acordo. E a Jordânia realizou lançamentos aéreos de material de ajuda e alimentos para moradores na faixa de Gaza. O exército jordaniano afirmou em um comunicado que realizou 4 lançamentos aéreos de material de ajuda por ordem do rei Abdullah II. Os lançamentos ocorreram ao longo da costa da faixa de Gaza, de norte a sul. Segundo o exército, são materiais de socorro e alimentares, incluindo refeições prontas e de elevado valor nutricional. Os lançamentos foram realizados a partir de 4 aeronaves C-130, incluindo um das Forças Armadas francesas. A guerra eclodiu após um ataque sem precedentes do Hamas em território israelense, quando 1.160 pessoas, a maioria civis, foram assassinadas. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre em Gaza, que deixou 29.692 mortos, principalmente civis, segundo o Ministério da Saúde do movimento islamista. E no outro grande conflito que a gente vem acompanhando aqui, a Rússia afirmou hoje que se a França enviar soldados para lutar na Ucrânia,
a guerra vai se tornar um conflito inevitável com a OTAN. Isso porque ontem o presidente francês Emmanuel Macron disse que não descarta essa ideia. Enquanto isso, a OTAN vai se ampliando. O parlamento da Ucrânia aprovou ontem a entrada da Suécia na aliança e agora são 32 países. A negociação se arrastou por 18 meses. O ingresso da Suécia na OTAN, na organização, mexe com as forças do Mar Báltico, já que agora a OTAN assume o controle de quase que total da região, que é estratégica para a Rússia e assume uma rota importante do comércio marítimo. Isso rompe ainda com uma posição histórica de neutralidade da Suécia, que decidiu se alinhar militarmente logo depois da invasão russa à Ucrânia. E ainda falando sobre o conflito, a Ucrânia não recebeu nem metade dos projéteis de artilharia que lhe foram prometidos pela União Europeia para o conflito com a Rússia, foi o que afirmou o presidente Volodymyr Zelensky. O país enfrenta dificuldades de conter a ofensiva russa que avança na região. A Ucrânia recebeu apenas 30% de 1 milhão de projéteis de artilharia que a União Europeia prometeu enviar ao país para ajudar suas tropas a lutar contra a invasão russa. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo presidente Volodymyr Zelensky. Dos 2 milhões de bombas que a União Europeia nos prometeu, não foram 50% que vieram, mas 30%, infelizmente. Após 2 anos de guerra, a Ucrânia enfrenta um desgaste e os conflitos internos de seus aliados prejudicaram seus suprimentos. Seu exército passa por uma escassez de artilharia para se defender na linha de frente. O bloco europeu se comprometeu no ano passado a fazer o envio à Ucrânia até o fim de março de 2024, mas em janeiro reconheceu que só poderia entregar metade. O presidente ucraniano também acusou o republicano Donald Trump de estar ao lado do presidente russo Vladimir Putin e alertou que milhares de pessoas podem morrer sem nova ajuda americana a Kiev. O líder ucraniano deu uma entrevista à CNN em um momento no qual o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tenta convencer os republicanos da Câmara dos Representantes a autorizarem o desembolso de 61 milhões de dólares adicionais para a Ucrânia. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde.